Boa tarde, o meu nome é Abeline Lopes, faço parte do comercial da empresa Sintaxi, situada em Cabo Verde. Curiosamente, a Sintaxi nasceu da ambição de jovens cabo-verdianos com o objetivo de colmatar a necessidade constante de simplificar o processo de recolha de dados e utilizando tecnologia e comunicação. Atualmente conta com um portfólio de várias soluções disponibilizadas no mercado nacional e internacional. Ao longo desses anos, e com todas as evoluções, a empresa vem construindo uma equipa técnica bastante competente, no que concerne ao desenvolvimento de soluções integradas e completas em diferentes plataformas. Hoje em dia, a Sintaxi já desenvolve soluções informáticas à medida, servindo do melhor que a tecnologia nos pode oferecer para impulsionar o negócio dos nossos clientes, como, por exemplo, aplicações web, aplicações mobile, business intelligence, segurança informática, software as a service, formação. Para esse evento, nós trouxemos aqui um projeto de um exemplo ambicioso, desenvolvido para o Instituto Nacional das Estatísticas de Angola, que envolve a recolha de dados, processamento, tratamento e disponibilização de indicadores das entidades que operam em Angola. Os dados são recolhidos utilizando vários métodos como as empresas, emissão de certificados estatísticos às empresas e recolha de dados administrativos. Bom, a Sintaxi desenvolveu a solução de recenseamento das empresas composta por aplicações mobile de recolha de dados no terreno e aplicação web de monitorização e processamento dos inquéritos. O esquema lógico que se segue a seguir confere, mostra-nos mais melhores os dados, como os dados são recolhidos das diferentes fontes disponibilizados e são disponibilizados no Data Warehouse Universo. Os dados administrativos provenientes das finanças, Ministérios de Justiça e Comércio são recolhidos e processados através de serviços ou ficheiros Excel. A emissão de certificados anuais permite ao INE também recolher dados das empresas. A Data Warehouse serve de base para análise e disponibilização de indicadores que demonstram a situação das empresas que exercem atividades económicas em Angola. Queremos mostrar e apresentar aqui também dois projetos idealizados pela Sintaxi, que, no nosso ver, são pertinentes e disruptivos, estabelecendo-se como uma verdadeira ferramenta de suporte à ação governativa. O primeiro exemplo é o Observatório Nacional de Capital Humano e Empregabilidade. É um conceito disruptivo e integrador, que articula múltiplos domínios de informação que, devidamente conjugados, produzem informação de alto valor acrescentado sobre o capital humano da empregabilidade nacional. Esse observatório é constituído por recolha de dados de entidades externas. A fase de recolha de dados de entidades externas consiste na colheita de dados e ofertas de emprego, diferentes fontes, como plataforma de estágios profissionais e intermediação laboral da IFP, plataformas de ofertas de emprego nacional e internacional, redes sociais e outras fontes. Temos também a recolha de dados da INE, que a INE realiza inquéritos periódicos sobre o emprego e a empregabilidade. Informações estatísticas provenientes da INE são também recolhidas nessa fase. A recolha de dados do Diretório Capital Humano, que é uma ferramenta que reúne a informação do capital humano nacional, tanto os ativos no mercado, bem como os que procuram emprego, ofertas formativas e instituições de ensino nacional. Temos ainda o processamento de dados. Esse processamento de dados dá-se da seguinte forma: para garantir que uma análise otimizada dos dados é necessário a realização de um conjunto de procedimentos após a recolha, como limpeza, transformação, combinação e estruturação de dados. Essa etapa é imprescindível na adequação das informações reunidas, para que se possa fazer dados confiáveis para a gestão de excelência e aperfeiçoamento de processos de forma global.
A plataforma utiliza as boas práticas internacionalmente aceites e as mais modernas tecnologias no processo de recolha, permitindo uma extração periódica e monitorização constante do processo. Por fim, temos Business Intelligence, que após o processamento de todos os dados, são mantidos numa Data Warehouse, uma base de dados otimizada para consulta com o objetivo de mostrar uma imagem da realidade do emprego em Cabo Verde. A análise desses dados é efetuada utilizando ferramentas poderosas que apresentam resultados na forma de painéis repletos de gráficos, de informações cruciais que auxiliam o governo na tomada de decisões estratégicas. As principais vantagens na ótica do governo é otimizar os investimentos em educação e formação, reduzir a despesa pública com o desemprego de longa duração, criar condições para reconversão de dados para profissões com maior índice de empregabilidade, produzir informações sobre o estoque nacional de quadros, reduzir o desemprego qualificado de longa duração, estabelecer uma base de dados de quadros nacionais. Um outro exemplo que queremos dar de um produto que é idealizado pela Sintaxi é o Master Data. Master Data é uma ferramenta poderosa que garante a mudança de paradigma e procedimentos no processamento de contas nacionais, através de recolha e processamento de dados das fontes administrativas e dos inquéritos em tempo real. A Master Data é uma ferramenta poderosa que garante a mudança de paradigma no processamento de contas nacionais através de implementação da ciência de dados. A solução permite obter resultados instantâneos em uma fração de custo habitual. E o que queremos mostrar com a Master Data? A Master Data representa um breakthrough tecnológico para responder às dinâmicas de evolução da nova era digital. Gestão elevada de volumes de dados, integração de ilhas de dados em hubs de informação, arquitetura aberta, escalável e custos controlados. E como sabemos, no contexto africano, apresenta desafios socioeconômicos e infraestruturais, com impacto significativo nas ações de recolha de dados. A conjuntura atual evidencia que os custos de recolha de dados no terreno são muito elevados, as condições infraestruturais são ainda deficitárias, a adoção de soluções tecnológicas proprietárias e cujos custos de licenciamento as tornam insustentáveis. A Master Data permite contornar estes constrangimentos e transportar as economias emergentes para patamares tecnológicos de referência. O objetivo da Master Data é transformar grandes volumes de dados em informações ou produtos em tempo útil, apoiar nas tomadas de decisões através de conhecimentos empíricos ou factos, recolher dados administrativos de toda a esfera governamental em tempo real, processamento de grande quantidade de dados através da aplicação da ciência de dados, aumentar o nível de conhecimento sobre as entidades e a produção de novos indicadores. Esse esquema lógico mostra que a Master Data recolhe e processa dados administrativos de várias instituições públicas, como o Ministério de Finanças, Saúde, o Banco Central, o Comércio Externo, entre outros, e ainda recolhe também dados feitos no terreno. Construir informações úteis a partir de dados e converter informações em produtos data-driven. Os principais resultados que esperamos com a Master Data é criar um verdadeiro hub de informação nacional multissectorial, acelerar a produção de estatísticas económicas e principalmente o fecho das contas nacionais, melhoria nos indicadores de doing business, reduzir os custos de recolha de dados, permitindo a partilha ou distribuição dos dados pelas entidades públicas, maior capacidade para identificar e corrigir a redundância nas diversas fontes de informação e ainda permitir que as entidades públicas tenham acesso às informações tratadas e uniforme. Fico aqui com essa apresentação, espero que tenham entendido tudo e muito obrigada pela vossa atenção.